Olá, olá, graça e paz, amém? Hoje nós vamos vencer a depressão em nome de Jesus. Eu vou ler aqui a palavra de Deus. Tudo tem solução através da palavra de Deus. E através da palavra de Deus nós vencemos a depressão, amém? Vou ler aqui, na unção, no poder do Senhor, 1 Reis 19, no versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Então a Jezabel ameaçou Elias, ela falando que ia matar ele. Versículo 3. Teve medo Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Então ele teve medo e ele acabou se separando, da pessoa que ele ensinava, que ajudava ele como profeta, e ele acabou ficando só no deserto. Versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então ele entrou em depressão, e ele estava querendo a morte, desejando a morte. Olha só, um grande homem de Deus que faz cair fogo do céu, buscando a Deus, que faz chover, que uma comunhão e um poder tremendo. De repente, por causa de uma ameaça, ele entra em depressão e deseja a morte. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Recebe a palavra que o pão da vida, a água da vida, ali espiritualmente representava Jesus. Mas assim mesmo, depois de comer, voltou a dormir. A pessoa ouve a palavra de Deus, mas não presta atenção, volta a dormir. Mas quando você presta atenção na palavra, e você vai prestar atenção, e você vai receber esse poder, e você vai sair de toda a depressão em nome de Jesus. Isso aqui é profético, isso aqui é uma palavra apostólica e vai te libertar, amém? Mas Deus é tremendo, ó. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois comeu, bebeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias. 40 dias e 40 noites. Até Horebe, o monte de Deus. Chegou no monte de Deus. Algumas vezes você está na igreja, está no monte de Deus, mas acaba entrando em uma caverna. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que faz aqui, Elias? E a palavra de Deus é essa: o que você está fazendo nessa depressão? Jesus, ele nos liberta de todo mal. Elias tinha o poder de Deus. Mas o que aconteceu com ele? Ele esqueceu. Algumas vezes nós estamos em um patamar de bênção, de unção, mas vem uma notícia que você não esperava. A Bíblia fala: não se aterroriza com má notícia. Mas ele estava em uma situação que ele deixou uma brecha ali. Nunca a gente pode esquecer quem nós somos. Em primeiro lugar, não seja imaturo a ponto de desprezar o poder de Deus na sua vida. Não seja imaturo. Porque ele poderia enfrentar aquela situação. Se ele venceu os profetas de Baal, ele poderia falar: eu vou vencer também a Jezabel. E na verdade era um mal, uma malignidade terrível, um demônio manifestando. E veio de uma forma de repente, uma notícia que vem de repente. Mas nós temos que entender: eu não vou se aterrorizar com má notícia.
Mas como isso? Olha só, a palavra, vou abrir aqui em Efésios, no capítulo 4, no versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, seguindo a verdade em amor. A verdade é a palavra de Deus, amém? Em amor. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo, nosso Senhor, Ele é o cabeça da igreja. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, algumas vezes as pessoas falam, como um grande homem de Deus, de repente acontece certas coisas. Acontece porque esqueceu que é filho. Você é filho de Deus. Amém? Você não pode deixar o engano entrar na sua vida. E você hoje vai receber esse poder, essa unção de filho em nome de Jesus. Segundo lugar, é você ter a certeza que como filho você é mais que vencedor. Você é filho de Deus. E como filho, o Pai protege. O nosso Pai tem todas as condições para nos proteger. Mesmo ele entrou em depressão e pediu a morte, mas o Senhor foi com o pão, foi com a água e deu força para ele. E ele saiu da situação que ele estava. E ele saiu para vencer, porque Deus falou para ele, você ainda vai ungir reis, você vai ungir profeta. E Deus está falando com você também, que Deus vai usar a sua vida para ungir muitas pessoas. Em nome de Jesus, você não vai ficar nessa situação. Vou ler aqui a palavra em Romanos. Olha só o que está escrito. Romanos 8, no versículo 15. Está escrito bem assim. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Você não recebeu o espírito de escravidão. Para viver outra vez atemorizados. Andar com medo, apavorado, não. Mas recebeste o espírito de adoção. Você agora é filho de Deus. Baseados no qual chamamos Abba Pai, Paizinho, intimidade. O próprio Espírito testifica, quer dizer, confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Olha, herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós temos uma herança, o infinito, o poder glorioso dele que se manifesta na hora que nós precisamos. Só que nós temos que fazer como Elias. Ele recebeu a palavra e ele foi. Ele saiu daquela situação e foi fazer o que ele tinha que fazer. Nós temos um chamado. Eu tenho que estar na igreja. Se eu sofro, aqui está falando, se você sofre, como ele também sofreu, mas também você vai ser glorificado. A bênção vem sobre a sua vida. É temporário a situação que você está passando. Mas recebe essa palavra, essa unção que está sendo liberada hoje. Amém? E em terceiro e último lugar, todas as ameaças e planos demoníacos contra a tua vida vai cair por terra. Tudo que está contra a sua vida. Não importa se foi alguém que se levantou contra a sua vida. Não importa se é você que abriu brecha. Porque Elias abriu a brecha, mas o Senhor foi até ele. E hoje você pode falar, foi eu que fui o culpado, mas a palavra está chegando até você. E vai te dar força em nome de Jesus. É o pão e a água que está chegando sobre a sua vida. O pão da vida, a água da vida, em nome de Jesus Cristo. E eu vou ler aqui em Esther, olha só. Esther capítulo 4, no versículo 1. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Olha só, ele clamou. Versículo 3. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. O povo judeu recebeu o pur,
significa sentença de morte. Ia matar todos, e estava assinado pelo rei, pelo anel do rei, que era para matar todos os judeus. Mordecai, se ele ficasse com medo e fizesse como Elias, fugisse, ia passar situações terríveis e a morte ia destruir todos os judeus. Mas ele entrou com clamor. A palavra fala que eles entraram em jejum e clamou na presença do Senhor. E Deus fez o quê? Que a rainha Esté, através de oração, de jejum, chegasse até o rei. Não dava para revogar essa situação, como não dá para revogar o que está acontecendo no mundo. Mas deu o direito de lutar. O pulso se transformou em Purim, a festa do livramento. Deu autoridade para eles lutar. Jesus nos deu autoridade para nós lutar e sair de toda a situação de tristeza intensa, de tudo que é ameaça, vai cair por terra da sua vida, amém? E como nós vencemos as ameaças? Em primeiro lugar, um discernimento. Como é que a gente tem discernimento? Como é que eu vou saber das coisas? Nós podemos ir na palavra, lá em 1 Coríntios 2, olha só. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios, no capítulo 2. Olha só o que está escrito. Capítulo 2, no versículo 14. 2:14. 1 Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Pessoa natural. Aquele que não tem Jesus como único. Mas quando você aceita Jesus como único, hoje você pode aceitar Jesus como único na sua vida. Você fala, só vou invocar o nome de Jesus Cristo. Esse é o segredo. Então o homem natural, ele não entende. Porque lhes são loucura. Tudo isso que eu estou falando é loucura para uma pessoa natural. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, só entende espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Olha que tremendo. Como que é? Mas a gente não deve julgar. Julgar na sua carne, julgar pelos seus pensamentos, não. Mas a Bíblia fala, quando você fala a Bíblia, você fala a palavra, então você julga através da palavra, você explica através da palavra. Um exemplo que eu vou dar, a pessoa fala, o dízimo deve ser entregue na casa do Senhor. Aí eu falo, tem que ser entregue. Ah, eu não concordo. Então eu julgo essa pessoa através da palavra. Eu falo a palavra. O dízimo tem que ser entregue à casa do Senhor. Não sou eu que estou julgando, é a própria palavra. Então o homem espiritual, ele julga através do quê? Da palavra. E não tem como vencer. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ninguém vai ter autoridade, porque ele está falando da Bíblia, a palavra. Ele está falando que Deus está mandando falar. E eu estou falando para você hoje, você vai ser liberto da depressão. E mesmo que você não acredite, mas porque você está assistindo, eu vou orar. E você vai sentir a tristeza sair da sua vida. E você vai vencer essa acusação, porque está sendo discernido através da igreja, da palavra que eu estou ministrando, que depressão não vai habitar mais na sua vida. Em segundo lugar, então discernimento em primeiro. Segundo, em oração. Olha só o que está escrito em Tiago, aqui de Hebreus, Tiago, olha só, capítulo 5, no versículo 16, 5, 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, a oração. E eu vou orar pela sua vida. Em nome de Jesus, você vai ter discernimento. Em nome de Jesus, amém? E em terceiro, santidade. Olha só, um pouquinho mais adiante, em 1 Pedro. Santidade, capítulo 1 de 1 Pedro. Olha só, em nome de Jesus, versículo 15. Está escrito assim. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Você se separa desse mundo e o seu procedimento vai ser de uma pessoa de Deus.
porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. E você vai ter esse desejo de se separar desse mundo tenebroso. Só traz preocupação, tristeza, medo. Você vai começar a sentir o poder de Deus na sua vida. E em quarto lugar, autoridade. Olha só o poder da palavra de Deus. Você vai entender agora. Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Olha só o que fala. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, quer dizer, toda obra de demônio, toda obra do inferno, todo tipo de magia. Eu te dei autoridade. E sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano, quer dizer, nada. Não. Então eu tenho que ter esse entendimento. Nada vai causar dano, porque você tem o nome de Jesus Cristo. Pode ir para cima que você vai vencer. E em nome de Jesus. E em quinto e último lugar, poder da palavra. Mateus 4,4. O Senhor Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em nome de Jesus. A primeira coisa na sua vida é a saúde mental. Sabe? A saúde mental na sua vida. Deus vai agir na sua vida. É aqui, o campo de batalha é aqui, ó. É o ringue. É o tatame. É o campo de guerra. É a mente. Mas na hora que você tem a mente de Cristo, e quem é que tem a mente de Cristo? Está cheio da palavra de Deus. E eu vou orar para que você tenha fome e sede da palavra de Deus. Em nome de Jesus, nesse momento, Pai, eu oro. Cada um, meu Deus, que está me ouvindo. Que algumas vezes ouviu, mas continua a tristeza. Mas depois, meu Deus, vai começar a sentir uma paz. Mostra o poder dessa palavra, Senhor. Que eu falei aqui não cai por terra, é a palavra de Deus. Ela vai frutificar na sua vida. Ela vai dar fruto, ela vai tirar você dessa tristeza intensa, dessa depressão, desse desejo de morte. Em nome de Ele, Senhor, me tirou dessa situação de morte. Eu, muitos anos atrás, tive um desejo de morte. Mas a palavra de Deus chegou na minha vida. Jesus Cristo me tirou. E me deu uma esposa, e me deu filhas, me deu ministério, me deu vida e vontade de viver. Senhor, como o Senhor fez comigo, faça com essas pessoas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro o poder de Deus, a unção do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Agora, eu vou contar até 3, e você vai sentir hoje mesmo uma alegria e uma paz em nome de Jesus. 1, 2, 3, sai! Toda depressão, todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Te amo, Jesus. Valeu demais. Tchau, tchau, queridos.